Assista na TV Luso Brasileira Porto Alegre o programa Conhecendo Melhor. Informações, entretenimento, entrevistas e debates com temas atuais. Toda semana, o programa recebe um convidado ou visita um local diferente para trocar ideias sobre diversos temas, com destaque para a cultura luso-brasileira. Programa Conhecendo Melhor, para você relaxar, se informar e descobrir novas opções para o seu cotidiano. Apresentação e produção do jornalista e escritor César Miranda. E hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco do Instituto Cultural Português, sediado aqui em Porto Alegre, que tem o endereço da Rua Plácido de Castro, 154, aqui no bairro Azenha. Bom, gente, nós então nesse momento vamos ser recebidos pelo presidente do Instituto Cultural aqui em Porto Alegre, o Dr. Antônio Meigas Soares. Doutor Antônio, muito boa tarde, é um prazer para nós, o programa Conhecendo Melhor, poder conversar consigo e mostrar um pouquinho do Instituto. Se nos der licença, eu já gostaria de iniciar mostrando esse primeiro cômodo aqui do Instituto, que é um auditório onde ocorrem, então, as solenidades, os festejos, enfim, uma série de atividades que o Instituto tem. Nós temos aqui, como podemos ver nas paredes, vários quadros bonitos, muitos quadros das ilhas dos Açores, quadros de Portugal, e até tem um quadro aqui de Baião, que eu faço questão que o nosso colaborador Moacir, porque Baião é conhecido mundialmente, né? Então não poderia deixar de constar. Mas eu gostaria que já se salientasse que nós temos aqui 3 fotografias que marcam, bem dizer, o início do Instituto, a fundação do Instituto. Estou certo, professor? Sim. O doutor Antônio Soares, a professora Santenese e o saudoso Leandro Teles. Foram vocês 3 que fundaram o Instituto. Os 3 fundados em 79. Até à data, apenas 3 presidentes passaram na gerência do Instituto Cultural Português. Então vejam, o Instituto já completou 40 anos de existência, e conseguiu atingir, assim, uma projeção muito grande, não só a nível do Estado, mas a nível nacional e também em Portugal, tem-se vários contatos. Como é que foi o início desse Instituto? Quem teve essa ideia de fundar o Instituto, doutor Antônio? A ideia praticamente foi minha. E unicamente minha, porque já havia aqui um antecedente, é que havia o Gabinete Português de Leitura. Por motivos vários, o gabinete foi extinto, ou melhor, caiu em inatividade, e não havia forma então de reativá-lo. O melhor era fundar uma nova instituição que retomasse a herança e as atividades do Gabinete Português de Leitura. Havia no Brasil 4 gabinetes portugueses de leitura, extinguindo-se do Porto Alegre, ficaram apenas 3, como ainda existem 3 gabinetes portugueses de leitura, muito importantes, um em Rio de Janeiro, outro em Bahia, outro em Recife. Aqui foi extinto. Interessante. Sim. Então, o nosso Instituto Cultural, ele veio assim como uma forma de substituir as atividades do Gabinete Português de Leitura, Sim. E pelo que dá para nós notarmos, o Instituto perdura já por 40 anos. Esse não teve, nunca se passou pela cabeça de ele ser extinto ou até momentaneamente
suspender as suas atividades. Nós temos que o Instituto é uma instituição extremamente participativa, cada vez mais fortalecida. Nós vamos depois ir mostrando aos poucos tudo que o Instituto oferece para aquelas pessoas, não só portuguesas, ou também dos arquipélagos dos Açores, dos descendentes, mas enfim, há um entrosamento muito grande com a comunidade aqui de Porto Alegre e do resto do estado do Rio Grande do Sul. A CIR pode já fazer uma tomada, já podemos ver aqui uma beleza de uma estante que ela contém estatuetas e, enfim, vários objetos, né, que decoram então essa antessala que nós podemos ver e que já se pode ter uma ideia sobre tudo o que o Instituto, aonde as áreas que o Instituto atua, né? Aos pouquinhos nós vamos mostrando, vamos conversando com o nosso presidente do Instituto. Doutor Antônio, diga lá uma coisa. Qual é o foco atual do Instituto Cultural? O foco atual está determinado ou predeterminado. Este foco, o trabalho, o que se faz, entra num plano geral que une os países da comunidade portuguesa, que são apenas dois, que são de fala portuguesa. Portanto, ou seja, fala luso-brasileira, que é o Brasil e Portugal. O que se faz? E as terminalidades que se põem são muitas. As terminalidades em todos os setores. Mas o Instituto Cultural Português, dado já o termo diz, o título, ele é para as atividades culturais. As atividades culturais são principalmente o artesanato, as reuniões ou sessões em que entrem a língua, os produtos de linguagem e de expressão. Praticamente as áreas grandes culturais a que o Instituto se dedica é a área da editoração, ou do livro, é a área do artesanato, é a área também da gastronomia e também muito a dança. Estas são as áreas principais em que o Instituto atua, principalmente por ser Instituto Cultural Português. Há outras áreas, como a economia e outros, lateralmente participamos dessas áreas, desenvolvemos atos em relação a isso. Pois é, podemos ver então, gente, que o Instituto atua em várias áreas, né, divulgando. E até com certeza seria muito do agrado dos atuais dirigentes, né, do seu atual presidente, que muitas pessoas viessem pessoalmente conhecer o que o Instituto pode proporcionar, pode ajudar, porque tem um acervo muito bom, muito bem constituído. Né? As pessoas que compõem a diretoria hoje são muito participativas, se interessam em divulgar, né? E nós temos vários meios de divulgação aqui dentro do próprio Instituto, né? Não só o nosso programa, Conhecendo Melhor, mas também vamos mostrar outros meios que o Instituto pode colaborar, né? Vamos começar mostrando aqui um dos produtos do Instituto, e esse aqui de cara nova. Depois nós vamos mostrar um exemplar quando começamos ainda, né, quando o Instituto começou a ter o seu próprio jornal, que é o Caravela RS Letras. Hoje nós temos um jornal moderno, né, um jornal participativo, resumido, que sempre traz matérias muito interessantes. Temos também as revistas Causótica, né, que também são editadas aqui dentro do próprio Instituto também. Também temos, depois vamos mostrar um exemplar da revista Décima Ilha, né? À nossa volta, nós podemos ver então obras de vários autores que
escrevem com as edições Caravela, que é também de propriedade do Instituto. Então nós temos uma gama muito grande de colaboradores, de autores, né, amigos da instituição, que sempre fazem esse trabalho conosco. Doutor Antônio, tem ideia de até o presente momento quantos exemplares já foram editados pelas edições Caravela? O primeiro ato de edições Caravela foi em 1991, dezembro. Iniciamos as edições Caravela com um pequeno caderno, cadernos literários. E desde então a gente desenvolveu a ação, editando não só cadernos, mas livros, revistas, etc. Algumas, a maioria destes trabalhos, produzidos pelo próprio Instituto Cultural Português. Mas também editamos livros de outros autores. E nós poderíamos dizer, se fôssemos fazer o cômputo, os títulos passariam já de 500. Né? Vejam que maravilha, não é? Sim. Então, são 500 amigos, pelo menos, do nosso Instituto Cultural, né? Eu, pessoalmente, quando edito algum livrinho meu novo, né? Que não sou um autor dos mais badalados, mas sempre eu faço também com a nossa editora Caravela, né? Aqui temos mais obras aqui, né? E aqui, né, essa exposição, ela serve para uma venda também, né, virtual. Seguidamente é divulgado, né, alguém que procure uma das obras pode entrar em contato com o Instituto também, ou abrir os nossos sites, e se interessar, então nós sempre temos livros em estoque para pronta entrega também, né? Nossos autores também seguidamente estão na Feira do Livro, também não deixam passar em branco, né? Então julgamos que seja muito importante mostrar isso aí. Nós teremos algum exemplar da revista 10ª Ilha? Olha, então encontramos aqui um exemplar da 10ª Ilha, e a 10ª Ilha, eu posso dizer assim, que é a filha mais recente do Instituto, né? Talvez a revista que circula desde 2010, né? A Causótica já é uma revista bem mais antiga, mas a 10ª Ilha começou a ser editada a partir de 2010. Eu, pessoalmente, já tive o prazer também de já escrever alguma reportagem para a revista 10ª Ilha. Então veja, gente, que em termos de edições, enfim, o Instituto comporta um grande acervo, né? Mas eu quero mostrar agora para vocês um local do Instituto que eu considero que seja o xodó do presidente. E nós vamos até lá agora. Bem, gente, nós estamos aqui então, como prometemos, na biblioteca do Instituto Cultural Português. E podemos ter uma visão, uma ideia da riqueza, do acervo que temos aqui dentro, né? Doutor Antônio, quantas obras nós temos hoje dentro da biblioteca do Instituto, que passa por uma reorganização, uma remontagem, vamos dizer assim, né? Que fique fácil de catalogarmos, enfim, as obras que temos. Mas quantas obras hoje o senhor estima que o Instituto tem aqui? Eu mais ou menos calculo uma estimativa assim, que deve estar mais ou menos certa, que será para cima de 4.000 exemplares. 4.000 exemplares. Então vejam que é uma biblioteca bem servida, né? Nós temos obras aqui, ainda vamos passar depois numa outra sala, que ainda temos mais obras, ainda estão em fase então de reorganização. Mas como eu havia prometido antes, eu gostaria de mostrar aos telespectadores um exemplar
do nosso antigo Caravela, né? Que eu particularmente comecei a escrever em 2007 nele. E o Caravela, qual foi a data da primeira edição? Qual foi o ano que ele começou a circular de fato? A primeira circulação do jornal, ou do antecedente, foi no ano, mais ou menos, foi em 1990, que foi fundado o jornal. E depois, nesse tempo, era RGS Letras, e tinha o caderno, o suplemento Caravela. Entretanto, em 2009, o jornal estava periclitando, então eu reformulei o jornal agora com o título RGS Letras, e sempre tinha o suplemento ou a página chamada Caravela. Depois, mais tarde, devido à intervenção de bons colaboradores no jornal, principalmente Arturo Louro, um português de Gema, mais velho do que eu um bocadinho, que já tem 85 anos, e depois com a colaboração e a participação do novo autor que se chama César Miranda, nós tornamos a página ou o suplemento um jornal independente, que caminhava paralelo ao RS Letras. Portanto, tínhamos 2 jornais, cada um de 8 páginas. Ainda me recordo. E ainda fundámos depois um caderno com certa autonomia que se chama Autor e Livro, que era outro jornal de 8 páginas, às vezes com 4. Entretanto, as circunstâncias mudaram e simplificámos o jornal e unimos os dois, RS Letras Caravela, como agora está. Reparem no título, Caravela, RS Letras. Às vezes o título é trocado, RS Letras Caravela. Os 2 jornais ficaram praticamente unidos, circulando paralelamente. Agora estão integrados um no outro e vão continuando. Então, gente, nós podemos ver, né, que hoje os nossos jornais aqui, um dos nossos veículos de comunicação, eles percorrem o mundo, né? E isso é muito interessante, mais pessoas então têm acesso até nós, né? Mas sempre é bom aquele gostinho de saudade quando se pega um exemplar, quando se escrevia ainda e se editava em papel jornal, né? Nós vamos passar aqui mais uma sala aqui do Instituto, né? Onde temos mais obras, quase que falta espaço, né, doutor Antônio? Gente, essa sala que nós estamos aqui, que também faz parte da biblioteca do Instituto, ela é considerada muito especial. E por que ela é considerada muito especial, gente? Porque aqui é um canto que só temos obras sobre os Açores. Temos muita informação aqui, muitos livros editados, muitos poetas açorianos, muita gente que gosta de escrever sobre os Açores também participam. Então, nessa sala exclusiva aqui. E ela, como a outra parte da biblioteca, também é aberta ao público, né, doutor Antônio? Sim, esta sala é reservada muito para essa finalidade, reunir, voltada para a temática açoriana. Portanto, aqui por isso tem muitos livros de estudo, de investigação, de pesquisa. Quem quer escrever um artigo ou fazer uma palestra, vem aqui estudar e pesquisar. Por isso tem este aspecto do desordenado, mas não é. É que ela é constantemente usada. E além disto, é a peça mais do arquivo do livro. E depois, agora, temos o espaço onde está colocado o museu, chamado Museu Açoriano. Esse é outro assunto que, após a nossa pequena pausa, nós já vamos nos dirigir para lá, gente. Mas, aqui só queria complementar as palavras do presidente, que quem quiser fazer pesquisas pode vir aqui. O acervo é muito rico, é muito interessante, né? Inclusive escolas, grupos de estudo, enfim, como o presidente já disse, as portas estão abertas para quem quiser participar. Bem, meus amigos, dando continuidade ao nosso programa Conhecendo Melhor, ainda estamos aqui nas dependências do Instituto Cultural Português
E tem um cantinho aqui do Instituto que é muito especial também, né? Estamos prestes a entrar e ser recebidos então pela nossa diretora cultural, nossa secretária do Instituto, o nosso tesoureiro, enfim, que vão poder nos falar então mais detalhadamente do Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense. Vamos convidar então o Moacir para adentrarmos, né, no ambiente do museu. Aqui já podemos ter uma ideia, gente, neste quadro, o trajeto então que foi feito da viagem açoriana para o Rio Grande do Sul no século XVIII, né? Então, o traçado aqui está bem claro, né, quando foram então chegando os primeiros açorianos ao nosso estado, né? E nós vamos agora ter uma noção melhor também das 9 ilhas que compõem o arquipélago dos Açores, onde tudo teve o seu começo, né, no qual as primeiras famílias açorianas chegaram ao nosso estado e espalharam também por outras partes do Brasil, né? Já estamos aqui sendo recebidos, então, pela nossa diretora cultural, professora Santinese da Rocha Soares, pelo José Ademir, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, seja bem-vindo. Professora Santinese, é sempre um prazer conversar consigo, que, assim como o doutor Antônio, são sapiências, né? Sabem o que dizem, né? Então nós já temos aqui, gente, para mostrar para vocês, né, esta beleza desse painel, que teve uma participação muito forte do José Ademir, né, José Ademir? Sim. Tivesse aqui um trabalho para retratar de uma forma bem fácil, né, que as pessoas entendam este primeiro espaço aqui, né? Isso deu muito trabalho? Olha, em termos, né, na realidade a gente aproveitou bem o nosso espaço, né, porque, como o pessoal pode ver, isso aqui é um corredor aqui do Instituto, e por sugestão do museólogo português que esteve aqui conosco, o senhor Nabais, né, professor Nabais, eu acho que foi em 2016 que ele esteve aqui conosco, se não estou enganado, e ele sugeriu que esse espaço fosse ocupado com esse painel representando o arquipélago dos Açores, onde a gente poderia colocar em forma de 3 dimensões praticamente, né, as ilhas, né, o arquipélago da forma que ele está, né, que ele é lá no Atlântico Norte. Então, fomos, com o tempo, a gente foi construindo isso devagarinho, né, com todo o carinho possível. E aqui está representado todas as ilhas, hoje, até um tempo, de um mês para cá, a gente colocou então a questão das legendas, que a gente colocou... Era interessante que focalizasse podemos ter a ideia aqui... legenda. Eu posso dar um exemplo aqui legendas aqui, né? da Ilha Graciosa, por exemplo, é uma ilha pequenina lá nos Açores, né? Onde está representado a legenda mostrando todos os elementos que estão presentes, o farol, né? O aeroporto, a igreja, que são dezenas de igrejas, os mirantes, né? Cavernas, praias, termas, camping, todos esses elementos estão representados então em cada ilha dessas aqui no nosso painel. Na parte inferior do painel, nós colocamos elementos também que foram doados pela comunidade, né? A Direção Regional dos Açores fez essa oferta para nós e a gente coloca dentro desse nosso acervo, nesse espaço aqui que ficou inferior, a gente também coloca peças que representam cada ilha dessas, né? Mas olha, muito bonito, muito bem apresentado, parabéns.
Então, gente, também me chama a atenção que nós temos aqui um mapa do nosso estado do Rio Grande do Sul, e aqui nós podemos ver a genealogia açoriana do século XVIII, né? Então, aonde se instalaram as primeiras famílias, assim dizendo, né? Aqui no nosso estado, né? Muito interessante, é um aspecto assim bem, que tem que se salientar bem. E aqui também temos um quadrinho de legendas aqui do lado, né? Indicando, né? Indicando cada cidade que foi fundada por essas famílias pioneiras do Rio Grande do Sul. Vejam que, né? Então é a continuidade do nosso painel. Nós passamos por esse painel, né? À nossa direita aqui, que está representado então essas cidades que foram fundadas pelos açorianos, né? Então vejam que riqueza, que beleza, né? Que nós já podemos ter aqui nesse hall de entrada do museu, né? Nós vamos passar aqui em mais uma das salas, onde também temos mais gente que é ligada com o museu, que também está nos aguardando, tá? E vamos continuar então a nossa conversa. Pediria que os nossos anfitriões passassem, por favor. E estamos aqui mostrando ainda, antes de entrarmos na sala principal, mais um pedacinho do museu, mais peças, mais detalhamento de todas as réplicas, miniaturas, enfim, tudo que se refere então ao arquipélago dos Açores, né? Realmente um local bem rico em termos de acervo, né? Temos aqui uma representação das ilhas, né? E todas as ilhas de certa maneira estão representadas aqui, cada uma com uma pequena parte, perfeito, né? Perfeito. Desse acervo que foi também doado pela comunidade, né, açoriana, que nós preservamos aqui, e temos esse museu disponível para a população em geral, estudantes, né, curiosos, pessoas que cultuam a questão portuguesa aqui no Rio Grande do Sul, especialmente açoriana. Nós temos aqui então um museu sempre aberto, sempre. Olha, vejam que maravilha, gente, né? Então, o José Ademir acabou de nos dizer que também o museu está aberto à visitação, aceita, né, que as pessoas visitem o museu e conheçam, então, algumas características, então, que vêm das nossas ilhas dos Açores, né? Nós temos aí várias peças que estamos mostrando, que sem dúvida é um rico de um artesanato também, que pode ser visto aqui no nosso Museu Açoriano, gente. Esse artesanato, ele é tudo da ilha de São Miguel. É uma característica da ilha, característica do artesanato da ilha de São Miguel ser pintado em branco e trabalhado em azul, né? Muito bonito, realmente são peças riquíssimas né, que a gente pode ver aqui, então. E os quadros que é da nossa fotógrafa, a primeira fotógrafa que fotografou para o Instituto Cultural Português, Ilka Portes, aí cada um representa uma ilha, uma das ilhas, né? Perfeito. Essas fotografias. Eu particularmente ainda não conheço os Açores, mas tenho muita vontade de conhecer, né, até pela convivência aqui com o Instituto Cultural, onde a gente vai aprendendo a ler, a conhecer, sabendo detalhes, enfim, e chega uma hora que não resta mais nada que aquela vontade de conhecer pessoalmente, né? E eu ainda quero realizar esse meu sonho, se Deus quiser, né? Mas nós vamos passar, desculpa, o José Ademir quer acrescentar.
ia sugerir que a gente fosse agora para a parte mais sagrada do nosso museu, né? Onde nós temos uma representação do Império, né? Do Império do Espírito Santo, né? Do Divino Espírito Santo, que é a nossa sala online. Com certeza, nós vamos nos encaminhar para lá, porque não poderíamos deixar de maneira alguma de mostrar essa sala. Né? Bom, gente, nós estamos então agora na sala do Império, né? Que também é de uma riqueza assim fenomenal, como nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, né? Mostrar um pouco das imagens, depois vamos fazer um bate-papo então com a Heloísa, com a professora Santa, né? Mas já vamos tendo uma ideia do que seja então essa riqueza que eu acabei de falar agora, né? Realmente um local que muito pouca gente conhece, né? O acervo dela, e agora nós estamos mostrando aí, tentando convidar aquelas pessoas que se interessam por essa cultura açoriana, vamos dizer assim, e vamos saber então um pouquinho de como isso aqui tudo foi criado, gente. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui acomodados nesta parte aqui do museu, e eu vou perguntar então para as nossas colaboradoras, nossas entrevistadas de hoje, como é que nasceu essa ideia do museu? Então, em 1991, nós iniciamos essa caminhada que resultou neste trabalho todo que o Instituto Cultural Português realizou. Nós fizemos agora 40 anos de Instituto Cultural Português, né? Perfeitamente. 40 anos, mas em 1991 é que nós decidimos fazer um trabalho com a comunidade do Rio Grande do Sul, no sentido de reacender aquela luz que vinha lá da presença açoriana no Rio Grande do Sul. Então, com este trabalho é que nós julgamos necessário que se fizesse um museu que representasse o arquipélago dos Açores na sua totalidade e que ligasse a nossa comunidade do Rio Grande do Sul, porque para cá vieram açorianos das diversas ilhas. Sem dúvida, sem dúvida. E então, como nós acabamos de ver na entrada deste museu, nós encontramos ali todas as ilhas e encontramos a presença do Rio Grande do Sul com a representação de todas as ilhas nos diversos municípios do Rio Grande do Sul. E foi essa força especial é que nos levou à criação do museu. Então, no dia 18 de maio de 1999, né, a caminhada, como eu disse, iniciou em 1991 com a ideia da criação das salas açorianas nos diversos municípios do Rio Grande do Sul. E o Museu Açoriano em 1999, 8 anos depois, né? Nós decidimos então que este museu representasse em Porto Alegre a presença açoriana, que nós não conseguimos que fosse criada a Casa dos Açores, que nós achávamos que deveria ser criada em Porto Alegre, né? E como a sala açoriana, a exigência do governo açoriano é que a sala açoriana fosse permanente no museu, e nós não tínhamos em Porto Alegre nenhum museu com a disponibilidade de dar uma sala para que houvesse a sala açoriana. Então nós achamos, nós, Instituto Cultural Português, responsáveis por este trabalho de união de todos os municípios do Rio Grande do Sul
aos Açores, tivéssemos uma representação forte da presença açoriana no Rio Grande do Sul. E então foi a ideia da criação do Museu Açoriano, que no dia 18 de maio de 1999, nós reunimos na Casa de Cultura Mário Quintana os representantes de todos os municípios que já tinham a sua sala açoriana, né? E eles então votaram pela criação deste Museu Açoriano em Porto Alegre, para que houvesse uma relação forte entre o museu e as salas açorianas do Rio Grande do Sul, né? Então nós decidimos criar o museu. E no dia 22 de setembro de 2000, nós fizemos então a aprovação do Estatuto do Museu, com a presença do presidente do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, para que o nosso museu fosse realmente um órgão ligado a esse Sistema Estadual de Museus, que tem a sua ligação com todo o Sistema Estadual de Museus do Brasil, né? Depois, então, a Heloísa vai falar sobre a nossa participação a nível de Brasil como Museu Açoriano Sul-Grandense, né? E nós instalamos então na Plácido de Castro, aqui onde nós nos encontramos hoje, apenas no dia 12 de novembro de 2002. Aí nós instalamos, porque nós não tínhamos uma sede, o Instituto não tinha uma sede própria para instalar o museu. Então nós não pudemos instalar antes. Aí, uma vez que a gente adquiriu este prédio aqui, nós então decidimos que instalaríamos imediatamente vamos dizer, o espaço mais importante do museu, aliás, da casa do Instituto Cultural Português, é a casa, a biblioteca, que acabaram de ver, né? Que o nosso patrono é o Fernando Pessoa, e o segundo espaço, vamos dizer, importante do Instituto Cultural Português é o espaço do Museu Açoriano, né? O Museu Açoriano, então, agora já com um espaço definido neste momento, que nós já acabamos de mostrar aos espectadores, né, da nossa TV. Então, nós, no dia 12 de novembro de 2002, inauguramos o museu, já com o seu estatuto e com toda a organização museológica definida. Então, naquela época, o Antônio era o presidente, eu era a vice-presidente do Instituto Cultural Português, né? E nós tivemos então o museu, um diretor que gerenciou a parte de organização museológica, que foi o Getúlio Xavier Osório, e técnico nessa parte da organização dos elementos que compõem o museu. Então foi uma técnica museológica que era a professora Lésia Maria de Figueiredo. A Lésia Maria de Figueiredo e o Getúlio foram as pessoas iniciais que fizeram aquele primeiro levantamento de todas as peças que nós tínhamos destinadas ao museu, né? A organização do museu, que neste momento nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui aos nossos espectadores. E a direção cultural naquela época era a Maria da Graça Gonçalves e a Terezinha Carvalho da Silva, que se dedicaram bastante à organização integral do Museu Açoriano. Antes de eu conversar agora um pouquinho com a Heloísa Corazza, eu quero fazer uma pergunta, porque eu já vi aqui dentro do Instituto Cultural, existe uma obra que já esteve em painel
com o nome das famílias açorianas. Já esteve exposto aqui no Instituto, né? Ou eu estou enganado? As famílias açorianas do Rio Grande do Sul. Sim, que vieram aqui Não, chegaram sim, no Rio é Grande do Sul. aquele painel que se encontra ali na entrada ao lado do mapa do Rio Grande do Sul. Ali tem todos os... e nós temos a obra do nosso genealogista, Luiz Antônio Alves, que fez o levantamento completo das famílias açorianas do Rio Grande do Sul. Vamos dizer, a etnia que forma o Rio Grande, que possui o levantamento completo da sua genealogia, é a etnia açoriana. Então veja que maravilha, gente, né? Quem quiser procurar algum dado, algum nome, né? Vejam que o Instituto Cultural tem essa riqueza para poder fornecer, para poder atender as pessoas, né? Bom, vamos agora deixar então a Heloísa, né? Que também é da diretoria do Instituto, vai continuar falando mais um pouquinho sobre o museu, sobre a sua atuação, enfim. Tudo bem, Heloísa? É com grande prazer que eu falo da 17ª Semana dos Museus de 2019, cujo tema é Museu como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. E com muito orgulho falo do Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense. Sim, porque o Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense participa desde a primeira semana museológica. E esses anos todos temos cumprido com as regras do... esqueci agora. Do IBRAM, que muito nos orgulha e devido à sua tradição e importância do seu trabalho, divulgando os museus, que como tema fala nas tradições e na cultura. O povo que não tem tradição, não tem cultura, não é nada bom. Agora, o que tu queres saber, meu querido? Não, houve nessa semana, essa 17ª semana, né, na qual o Museu Açoriano participou, como tu disseste, já desde a primeira edição. O que assim, houveram muitas visitas, houveram muitos pedidos para se conhecer, né? Porque realmente, gente, quem não conhece o Museu Açoriano não sabe o que está perdendo, né? Só quem pode vê-lo, talvez através dessas imagens, agora vão despertar uma curiosidade. Então, houve uma participação grande da comunidade. Eu acompanhei através da imprensa, inclusive saiu uma reportagem grande nos jornais de grande circulação, evidente, que esse ano o nosso porto-alegrense, principalmente, ele participou bastante dessas visitas aos museus e tudo. Sim. E como é que foi, então, para o Museu Açoriano, Sul-Rio-Grandense? Tivemos várias visitações de colégios e também as crianças estão buscando as suas raízes. Isso é muito importante, saber das suas tradições, da sua cultura. E o Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense, inclusive, tem coisas peculiares, como ossos de baleias, artesanato de escamas de peixes e muito mais. E registram a garra de seus ancestrais, pois não há brasileiro, eu atrevo-me a dizer isso, que não tenha um pouquinho de açoriano,
um pouquinho do povo luso, porque, como sabemos, por quem é que o Brasil foi descoberto? E me diga uma coisa, os Açores têm muita importância. 60 casais açorianos, não é, Santa? Vieram para cá e que maravilha, quanta cultura nos trouxeram. Com certeza, né? Isso, graças a Deus, é um dado que quando a gente vai fazer algum trabalho sobre a cidade de Porto Alegre, principalmente, né, a gente logo, imediatamente, se vê essa participação dos casais açorianos que foram fundamentais no início, então, assim, de Porto Alegre. E fora os que se estabeleceram, então, nas outras regiões do estado também, né? Sim, porque não foram apenas 60 disseram que puseram aqui em Porto Alegre, sim, né? E depois em cada uma da cidade da Ilha Açoriana, né? Eu gostaria de falar sobre o tema dos núcleos culturais, a importância. Os núcleos culturais nos falam do homem, do conhecimento de várias culturas. E a importância da tradição, o futuro da tradição, é que sejam preservadas de geração a geração, seja a etnia que for. A cada museu, a humanidade tem que ter registro das suas civilizações. Isto é a história, e a história tem que ser preservada. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui no Museu Açoriano, inclusive peço desculpas, porque estou assim, ó, tremendo, mas é com muito amor e carinho. Eu vou terminar dizendo que nos museus a história é preservada e as tradições de nossas etnias também. Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense, uma relíquia para todos conhecerem. Venham conhecer o nosso museu. E aqui há também o Instituto Cultural Português. Temos a Revista Causótica, temos a nossa biblioteca e também aqui o nosso museu maravilhoso. Fora o nosso palco, não é? O nosso palco. Inclusive, nesse palco, há várias apresentações, pois o Instituto Cultural Português incentiva a cultura, a poesia, seja na prosa ou na poesia. Se você é poeta, venha para cá. Se você é escritor, também. E até quem não era, que nem na última terça-feira se tornou escritor, né? Dizem que eu me tornei, não sei. Ah, sim, muitos livros editados. Quantas obras? Realmente, o meu início, sem dúvida nenhuma, como até hoje em todos os meus livros, sempre agradeço o professor Antônio, a professora Santa Inês, que foram os incentivadores desde o primeiro livro, né? E nunca deixo de agradecer, realmente é o início. Não precisa, gente, assim, isso é uma consideração minha, basta você ter a vontade de escrever, tá? Vem até o Instituto, que o pessoal vai dizer como é que faz, como é que não faz, vai dar os caminhos, né? A nossa própria editora, nossas edições Caravela, tem isso que eu queria falar, de editora Caravela. Roubei a palavra da Heloísa. Não, olha, os meus livros são feitos pelas edições Caravelas. Venha, converse conosco, que estaremos de coração aberto para recebê-los. Porque sempre tem aquelas pessoas que dizem assim: eu ainda vou escrever um livro, ainda vou, quer dizer, não sabe quando. Eu acho que o livro, né, eu acho que
quando se tem essa vontade inicial, gente, tem que entrar de cara, como se diz, porque depois os outros passam a ser um vício, gente. Eu fiz o primeiro livro, como já disse, por incentivo da professora Santa e do doutor Antônio, e os outros 9, gente, vieram assim ao natural, na base de quase que um livro por ano, e em alguns anos 2 livros, né? Então, quer dizer, passa a ser assim uma coisa muito boa na vida da gente, quando a gente principalmente atinge uma maturidade, né? Que já viu muita coisa, quer dizer, se tem conhecimentos de muitas coisas, então fica fácil, gente, fica fácil. Escrever um livro não é um bicho de 7 cabeças, né? Creio que vocês duas concordam comigo. Basta ter uma vida, né? E aquela vida vai ser representada, o Menino Deus, por exemplo, São 60 anos de Menino Deus, deu para ver, assim, bastante coisa. Agora, falar em Menino Deus é interessante, sabe, porque nós recebemos do arquipélago dos Açores um Menino Deus. É uma joia impressionante lá do século XVII, e nós temos esta joia que foi doada para uma capela que nós íamos fazer ali no Menino Deus. E não conseguimos a autorização do Estado para nós fazermos a capela ali naquele espaço que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, bem na esquina da Avenida Getúlio Vargas, lá no final, entre a capela, a igreja matriz do Menino Deus e aquele espaço inicial ali da quadra seguinte. Ali onde há um grande prédio que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, onde funciona, agora não me recordo qual é a associação que existe ali, naquele local. Terminou? Não podemos esquecer do nosso sarau literário, toda última terça-feira do mês, aqui no Instituto Cultural Português. Esperamos vocês! Tem uma coisa ainda, vocês vão poder saborear o maravilhoso caldo verde, que é tradicional, feito por quem? Seu Ademir Alves. José Ademir Alves. Já tive o prazer de prová-lo na última edição, então. E recomendo. E ainda, além de saborearem, sem ônus nenhum, é cortesia da casa. Maravilha. Muito bem, gente. E assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Foi um prazer muito grande poder mostrar para vocês um pouco da vida do Instituto Cultural Português e particularmente também do Museu Açoriano, né? E vocês agora têm uma ideia do que seja o Instituto como um todo, né? Vejam que é uma casa de amigos, é uma casa aberta, não abriga somente portugueses natos ou descendentes, ou açorianos, ou madeirense, como eles gostam de serem chamados também, mas nós temos aqui muitos amigos de outras etnias e estamos sempre de braços abertos. Muito obrigado, professora Santa, muito obrigado, Heloísa, e deixo também aqui um abraço para o doutor Antônio, o presidente do Instituto, né? E quando quiserem já sabem, Rua Plácido de Castro 154. É só aparecer, gente. Estaremos recebendo vocês. Falta os telefones. E os telefones, 3072-3444. É fácil, é só ligar para cá. Muito obrigado.